Hoje eu gostaria de quero compartilhar uma palavra. Essa palavra eu compartilhei lá em Brasília também, e eu creio que é uma necessidade para esses dias. Nós precisamos do Espírito Santo, amém? Quantos precisam do Espírito Santo? Eu também preciso. E é uma promessa de que o Senhor vai derramar o Espírito Santo nesses dias. Como eu anseio e desejo, preciso disso. Preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu sei que todas as vezes que eu sou cheio, eu tenho poder. E quando estou vazio, eu fico fraco. Essa que é a verdade. E eu lembrei lá, que quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, 10, 9, eu vi um desenho, até procurei, dessa vez eu achei no YouTube. Aquele desenho bem antigo, que você, em preto e branco, né? Nós, crianças, naquela época, a televisão era raro ter televisão, quase não tinha televisão. Eu mesmo via televisão na casa dos outros, lá em casa não tinha. Lembro quando minha irmã comprou uma televisão, puxa, como foi bom ver, preto e branco, tudo em preto e branco. E aí tinha um desenho, que eu acho que a maioria de vocês não conhece, pelo tempo, né, da geração, e naquela época eu acho que também não era muito interessante. Ele começava assim, eu vi agora a introdução no YouTube, não lembro o nome do personagem, mas era um desenho que parecia cortando o cabelo de Sansão. Alguém cortava o cabelo de Sansão e alguém fazia um chapeuzinho com o cabelo de Sansão, um boné. E o que acontecia? Toda vez que alguém colocasse o boné feito com o cabelo de Sansão, o que acontecia? Ficava forte. Puxa, como eu me divertia com aquele desenho. Como eu sonhava em encontrar aquele boné, quando criança. Encontrar o boné feito do cabelo de Sansão. Eu vibrava. E eu cresci sempre achando que o segredo de Sansão era o cabelo dele. Mesmo na escola dominical, nas historinhas da EBF, onde tinha na escola bíblica de férias, aí contava historinhas, eu gostava quando contava a história de Sansão. E eu sempre achei assim. E lendo a palavra, eu descobri que o segredo de Sansão não era o cabelo de Sansão. Inclusive, eu acho que está para ser lançado um filme de Sansão agora. Acho que vai ser em agosto que vai ser lançado. Eu não sei se é um filme que tem a característica da palavra, tudo da palavra, porque esse filme geralmente feito, poucos são aqueles que têm base na palavra. Tem muita invenção, muito acréscimo. Mas vai ser lançado. Então, eu vendo os filmes e vendo as pessoas contarem a história, os professores, todo mundo falava que o segredo de Sansão era o cabelo. E eu, lendo a palavra, muitas vezes li e desconsiderei, achava mesmo que era o cabelo de Sansão. Eu não vou expor vocês aqui, eu poderia chegar, qual era o segredo de Sansão? De repente ia expor você, a maioria poderia responder que era o cabelo dele. Mas não era. Eu descobri que não era. Você pode abrir sua Bíblia em Juízes, no capítulo 16, é onde conta, já no finalzinho da vida dele, da história dele, Dalila, uma mulher que ele tinha se ajuntado com ela perguntou qual era o segredo da sua força, do seu poder. E Sansão, vocês conhecem mais ou menos a história, né? Quem já leu conhece, quem não leu, já viu no filme, que ela pergunta, chora, e ele começa a falar de algumas coisas que não era verdade. Ele vai falando, até que ele conta, de fato, na cabeça dele, onde estava a força dele. Na cabeça de Sansão também era isso. Vou ler o 15, porque é grande o capítulo, a partir do versículo 15. Versículo 15. 16, 15. Então, ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Eu quero fazer um alerta aqui para as mulheres. Porque vocês observam aqui que Sansão, ele estava tranquilo. Mas devido àquela insistência de Dalila,
ele ficou impaciente ao ponto de desejar matar. Então, as mulheres aqui, né, eu vou falar das mães aqui, então eu quero falar com as esposas. Então, muito cuidado quando você ficar oprimindo o seu marido. Muito cuidado. Porque pode se apoderar dele uma impaciência até de matar. Então, tome cuidado, por mais calmo, tranquilo ele seja, né? Não force nada, não perturbe, deixa o fluir correr naturalmente. Porque o mais calmo, o mais tranquilo, pode acontecer isso, tá bom? Ele não matou Dalila, não, graças a Deus, né? Mas ele ficou com essa impaciência de matar, diz a Bíblia. 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Até aqui, eu lendo até aqui, você vai concluir que a força dele, de fato, estava no cabelo dele. Mas o texto continua. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia o quê? O que ele não sabia? Que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Qual é a prova de que a força não estava no cabelo? Vocês observam aqui que o cabelo dele foi uma coisa assim muito tremenda, que ele estava no cárcere, moendo uma pedra, e o cabelo cresceu. E quem vai dar continuidade não vou ler, mas vai dar continuidade, quando ele pede a Deus, quando ele vê as colunas, ele não faz isso por ele mesmo, ele pede a Deus, fala: Senhor, restitui-me, lembra que ele faz essa oração? Não sei se vocês podem confirmar. Restitui-me a força para que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos. A força de Sansão era o Espírito Santo na vida dele. Se você ler o início da história, você vai ver que o Espírito de Deus se apoderou dele, se apossou dele, e ele mata um leão como se fosse um cabrito. Leia a história de Sansão, você vai ver isso. Ele mesmo não tinha essa consciência. O cabelo era só um sinal de obediência. Era obediência, porque quando ele estava para nascer, foi prometido, então algumas coisas ele não podia fazer. E o cabelo simbolizava a obediência de Sansão. Tanto que quando ela corta, ele se levanta como das outras vezes. Ele acha que ainda pode fazer alguma coisa, mas ele não sabia o quê? Que ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Porque o Espírito Santo, naquela época, era dado para uma determinada tarefa. Era uma tarefa que era dada. Se você observar todos os heróis bíblicos, daqueles que estão em Hebreus 11, e se você ler, você vai ver, eu não trouxe todos os textos aqui, até porque seria muito grande. Eu preguei essa mensagem lá em Brasília, na segunda vez. Dizem lá os irmãos que eu fiquei 1h40. Eu falei: não é possível. O máximo que eu chego é 1h, 1h10, 1h40, não é possível. Eu me empolguei, né? Ali com a juventude ali, eu fiquei empolgado, e eu falei 1h40, segundo os irmãos. Mas eu não tenho tempo para falar de tudo isso. Mas se você pegar, por exemplo, José do Egito, você vai ver que Salomão, o faraó, ele reconhece algo que tinha sobre José. Ele falou: não está sobre ele o espírito, né? Na linguagem dele lá você vai ver um espírito de sabedoria. Se você pegar, começar a leitura do livro de Juízes, você vai ver que Eudes, que você vai ver que Gideão,
você vai ver que várias dessas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo e então venceram batalhas e venceram guerras no poder do Espírito Santo. Um fato interessante na vida de Moisés, eu até marquei aqui, para vocês observarem, porque nós admiramos os heróis da Bíblia. Eu admiro muito, quando criança, então admirava mais ainda. Você vai ver aqui em Números 11, abre aí sua Bíblia mais uma vez. Porque nós admiramos essas pessoas. Aqui no capítulo 11, Moisés ele passa por uma prova muito grande e ele acha muito pesado o seu cargo, o que ele estava fazendo. Depois de ter passado por tantas coisas, ele chega uma hora que ele fala com Deus algo muito interessante. Capítulo 11, versículo 10. Quando o povo queria comer carne, estava desesperado, que não aguentava mais comer o maná, então ele chega com uma reclamação, uma murmuração até Moisés. Números 11, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Você vê que nós admiramos esses homens, mas quantas vezes você já pensou em morrer? Moisés também, você vê que aqui, ele falou assim, ó, ele não usou aquela expressão que às vezes a gente usa, né? Quando eu falava assim, Senhor, me prepara e me leva. Porque eu não me achava preparado, então eu orava, fazia uma oração muito espiritual. Me prepara e me leva. Moisés não fez essa de prepara, mas ele falou assim, eu já não aguento mais. Então, faz uma coisa, me mata. Elias passou por isso. Vários personagens tiveram vontade de morrer. Então, se você já teve vontade de morrer, ou está até com vontade de morrer, não está aguentando a carga, você é normal, tá bom? Você é normal. Mas veja o que aconteceu. 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. O que ele ia fazer? Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E aí Deus diz assim, ó, eu vou dar carne, não vai ser por um dia, nem por 10, vai ser um mês todo. Moisés disse, o quê, Senhor? Como é que eu vou falar para esse povo? Só de homem tem 600 mil. Fora mulheres e crianças, que já eram tudo carnívoros, né? Tudo gostavam de carne. Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus o repreende, a mão do Senhor encurtou. Moisés, que tinha visto o mar vermelho, as 10 pragas, tinha visto várias maravilhas, nesse momento ele entra dúvida no seu coração. Como será isso? É uma pergunta de dúvida. Aí Deus faz, a mão do Senhor encurtou? Vocês veem que aqui ele mostra a sua debilidade também. E aí Deus, o que Deus faz? Aqui nesse texto. Diz que, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse,
Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara, ou uma tradução diz, oxalá, todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu, o quê? Espírito. Olha que coisa tremenda. E eu ficava assim, mas como é que Deus, né? Deus colocou um espírito sobre Moisés, uma carga, uma plenitude de espírito ali, uma porção, né, do espírito, e ele é capaz de fazer tudo aquilo pelo Senhor, mas não ele. Vê se vocês entendem. Porque você pode admirar Moisés, mas a admiração deveria ser pelo espírito que estava em Moisés. Porque você vê, quando Deus tira e coloca outros, aqueles homens são capacitados também para cumprir a mesma missão. E por que Deus não deu mais do espírito? Se Deus pode dar do espírito. Porque naquela antiga aliança, era o espírito dado a alguém para cumprir uma missão. Como Moisés se viu incapacitado de cumprir a missão, ele então levanta homens e coloca do mesmo espírito que estava sobre ele, sobre esses homens, para que eles pudessem ajudá-lo a carregar a carga do povo. Isso fica muito claro em todos esses heróis. Você vê que eles, quando eles terminavam a sua ação, logo o espírito saía deles. Jesus falou uma coisa, foi até cantado numa música aqui hoje, do Espírito, João 14, 17, eu não vou ler. Mas Jesus falou assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não crê nele. Mas vocês vão receber. Porque, lembra a palavra de Jesus? Ele habita convosco. Mas não fica aí. E estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Então, até ali, até aquele momento, Jesus não tinha sido ainda glorificado. Ele não tinha ressuscitado. Então, havia uma ação do Espírito Santo, mas uma ação de atuar e depois ir. Quando acabava a missão, olha, se você admira Davi, eu quero dizer que Davi derrubou aquele gigante, não foi pela sua coragem, mas foi pelo Espírito Santo. Porque assim como Sansão, Davi também matou um leão. Ele diz isso. Mas se você pega o capítulo de 1 Samuel 16, você vai ver que Deus tinha dado o Espírito Santo para Saul, o rei. Quando ele vai até Samuel, Samuel diz: você vai ser transformado num outro homem. Deus vai mudar o teu coração. E como isso acontece? Quando ele recebe o Espírito Santo. Então Saul se torna um novo homem, um homem guerreiro, um homem capaz, um homem cheio de coragem. E ele luta, e ele vence, e ele é zeloso pelo Senhor, até que desobedece. E Deus então tira o espírito de Saul, você vai ver isso muito claro ali. E quando ele unge Davi, o que acontece com Davi? O Espírito do Senhor, você vai ler isso tudo. Eu vou fazer uma... Eu não sou bom nesse negócio não de fazer um estudo e colocar as referências, mas eu pretendo fazer isso, colocar as referências para você ficar mais fácil para você. Mas dá uma olhada lá. O Espírito vem sobre Davi e ele se torna um homem diferente, um menino ainda que ele era jovem, diferente. E ele fala assim, quando ele vai lutar contra o Golias, que Saul pergunta a ele: mas como é que é isso? Você é um jovem ainda. Ele falou: olha, eu sei de uma coisa, tinha um leão que estava comendo as ovelhas, e eu fui lá atrás dele, matei o leão e o urso, e assim como eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse gigante. E você olha e fala assim: que garoto corajoso, não é? Que garoto corajoso, olhar para um homem, um guerreiro, um gigante, e não ter medo, mas ali estava nele já o quê? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Ele vai e vence, e Davi se torna um herói, cheio do Espírito Santo. Você pode observar isso em todas as fases de Davi, cheio do Espírito Santo. E se você quiser, você vai pegando aí o livro de Juízes, vai pegando esses heróis, e você vai ver. E a gente vai até o finalzinho da antiga aliança. Aparece um profeta. Lembra de João Batista? Vocês lembram dele? João o Batista, o batizador, é assim que ele era conhecido. Esse homem, é interessante que Jesus dá um testemunho dele, e eu ficava muito intrigado quando eu li a Bíblia. De verdade, irmãos, de verdade, se fosse outro que tivesse falado, eu ia falar assim: está equivocado.
Se não fosse Jesus, eu ia falar, está equivocado. Porque Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, da antiga aliança, não existe ninguém maior do que João Batista. Gente, eu não vou falar pelo amor de Deus, não, né? Essa expressão, pelo amor de Deus. Um homem como Moisés, que abriu o Mar Vermelho, trouxe as pragas sobre o Egito, libertou milhões de pessoas do Egito. Davi, aquele homem guerreiro, que fez... O que João Batista fez? Diz a palavra que ele não fez sinal algum. Inclusive para confirmar a minha tese, né? Diz que João não fez sinal. E como Jesus, o cara que teve um ministério de 6 meses, como que Jesus diz que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João Batista? Eu ficava intrigado, até que um dia eu li, né? Eu já lia, mas não entendia. Diz que João, ele foi cheio do Espírito quando? O que vocês lembram? Desde o ventre. Nenhum personagem, nenhum herói da Bíblia foi cheio, passaram a ser cheio depois de alguma idade. João Batista não, ele foi cheio desde o ventre eu ia falar de Maria, ó, de Isabel. Desde o ventre. A criança já estava ali cheia. Aí eu falei, entendi agora. Por que ele foi maior? Ele foi maior, não é porque ele foi maior por sinais, como a gente admira os heróis da fé, as pessoas. Ele foi maior porque ele foi cheio do Espírito desde o ventre. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Mas Jesus diz também que o menor no reino é maior do que João. Aí era outra... Espera aí. Porque o Senhor falou, eu vou acreditar e vou ficar aqui pedindo o Espírito Santo ajuda, né? Mas como que o menor no reino é maior do que João, se João foi o maior de todos os heróis da fé? Bem, só que aqui, o reino, Jesus está se referindo já ao reino com a vinda do Espírito Santo. E já não teriam mais a vinda do Espírito, essa de habita convosco, mas eles teriam agora, quem está no reino, tem o Espírito Santo permanente na sua vida. Amém? Então, quando você tem o Espírito Santo permanente, não para cumprir uma missão, não para cumprir um ministério, mas para cumprir, para ter ele como seu quê? Seu tudo. É o poder de Deus em nós. Amém? É Deus habitando em nós. O meu corpo agora se tornou o quê? Você sabe o que é o teu corpo? Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele mora em você, ele habita em você. Por isso que o menorzinho... Qual é o menorzinho aqui? Quem é o menor aqui no reino? Hã? Que humildade, hein? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos pequenos. Mas o menor no reino é maior do que João, porque tem o Espírito Santo. Amém? Agora, você quer saber uma coisa interessante? Que foi o maior de todos? A gente sabe, quem foi o maior de todos? Jesus, não foi? Quem é o maior de todos? Jesus. Mas sabe por que ele foi o maior de todos? Porque ele não foi cheio no ventre, mas ele foi concebido pelo... Lembra quando o anjo falou para Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus foi supremo, foi maior de tudo, de todos, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então vocês estão vendo a importância do Espírito Santo. E Jesus também, a palavra é muito clara, se você ler depois de Lucas 4, você vai ver que Jesus, lendo uma profecia de Isaías, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Lembram? Não lembram não, né? No capítulo 4, quando ele lê Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar os cativos. Aí ele fala lá na sinagoga, hoje se cumpriu essa profecia. Porque ali Jesus estava vindo do batismo dele, nas águas. Mas quando ele sai do batismo, ele ora a Deus, isso quem revela é Lucas. Diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele. Em Atos 10, 38, diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o quê? O Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Jesus ele era cheio do Espírito Santo, se movia no Espírito, fazia as coisas no Espírito Santo. E depois Jesus fala do Espírito Santo no capítulo 14, 15, 16
de João. Lembra quando ele está se despedindo, as palavras de despedida dele na ceia? Ele falou, ó, eu rogarei ao Pai e ele enviará quem? O outro Consolador, o Espírito da Verdade. Foi o que eu citei, esse texto foi cantado aqui hoje. E vocês vão receber o Espírito Santo. Quando você vê Jesus já ressurreto, isso aqui ele falou ainda vivo, ressurreto, em Atos, no início, ele falou assim, ó, fica em Jerusalém até que sejam o quê? Revestidos do poder. Ele disse, vocês vão receber o Espírito Santo, descerá sobre vocês o quê? Espírito Santo. E esse poder vai fazer de vocês o quê? Testemunhas. E eles ficaram, a igreja, ali composta de mais ou menos 120 discípulos, no cenáculo eles ficaram orando unanimemente. Eles não ficavam assim, Senhor, dá-nos alguma coisa. Eles estavam pedindo a promessa, o cumprimento da promessa. Pai, cumpre a promessa. Mas que promessa era essa? Qual a promessa? O Espírito Santo. Mas lembra de Joel 2:28? Que o Senhor, usando o profeta, diz, derramarei o quê? Do meu Espírito sobre toda a carne. Lembra a oração de Moisés, que eu li aqui? Que ele falou assim, Josué, está com ciúme por mim? Seria maravilhoso. Tomara que todo o povo de Deus recebesse o quê? O Espírito Santo. Deus ouviu essa oração. E ele então promete, claro, Deus é soberano. E ele promete em João, derramarei do meu Espírito sobre quem? Toda a carne. Sobre homens, sim, mulheres, jovens, crianças e os anciãos. Sobre toda a carne, o Senhor falou que ia derramar. E lá em Atos, quando você abre ali em Atos 2, diz que veio um vento impetuoso, como chama, e encheu toda a casa. E eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E o que vocês acham da vida de Pedro antes e depois de ser cheio do Espírito Santo? O que vocês acham? Teve alguma mudança ou não? Ficou na mesma? Piorou ou mudou para melhor? Ele mudou, gente. Ele sai de um homem sem crédito, desacreditado, ninguém acreditava nele, e ele se levanta com autoridade diante das mesmas autoridades, até pior, não de autoridade, mas de servos que falou com ele, perguntou se ele era um seguidor de Jesus, coisa que ele tinha convicção de que era, e de que iria confessá-lo, até que se fosse preciso morrer, e eu acredito que ele não mentiu, nega, blasfema, fala um monte de coisa, mas só que agora ele se levanta não diante de servos mais, mas ele se levanta diante daquela multidão e confessa Jesus Cristo. É preso, levado às autoridades e confessa. E usa uma expressão, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem fez essa diferença na vida de Pedro, irmãos? Porque antes ele já tinha andado com Jesus. 3 anos. Um discipulado intenso, dia e noite, para tudo quanto é lugar. Ele estava, inclusive ele era um dos que a gente chamava de núcleo de Jesus, né? Hoje está falando de Timóteo, a gente antigamente falava núcleo. Pedro era um Timóteo de Jesus, porque onde Jesus estava, levava Pedro. Pedro fez coisas que ninguém viu, coisas que só João e Tiago viram, no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo. Alguns lugares, alguns discípulos não subiram, não entraram, e eles entraram. Como que esse homem, com todo o conhecimento que ele tinha, com tudo que ele tinha visto e já feito, nega Jesus? Mas como esse homem, depois da descida do Espírito Santo, que ele é cheio do Espírito Santo, ele confessa Jesus. Olha a diferença. Então, nós hoje aqui, nós podemos ter algo que pode fazer a diferença. E quando eu estava hoje de manhã lendo alguns textos, e eu estava ainda, o Espírito Santo estava me dando assim, unção para entender algumas coisas. Eu falei assim, puxa, Espírito Santo, eu admirei tanto a vida desses homens, mas eu vi que eles só foram um instrumento nas tuas mãos. Eu já desejei voltar no tempo para conversar com Moisés. Quando eu vi aquele filme Túnel do Tempo, quando era criança também, adolescente, eu falei, puxa, eu queria tanto voltar, né? Se tivesse uma máquina do tempo. Como é que foi a Josué com as muralhas? Eu ficava, sabe, viajando. Eu sempre fui muito de viajar. Eu fui um viajante da história. Eu queria conversar com eles, saber como é que é, como é que você consegue e tal.
Aí uma vez o Espírito Santo falou comigo assim, você não tem mais Moisés, nem Davi, você não tem mais Paulo. Até vi o filme de Paulo esses dias, né? Tão curtinho, né? O filme, a história de Paulo foi tão grande, né? Falei, mesmo, não tem mais, tem as cartas, mas você tem alguém que estava lá, que foi testemunha ocular de todos os fatos ocorridos, desde a criação do mundo, inclusive da queda de Satanás. Falei, Falei, a palavra. Ele falou, não, a palavra é o registro, que não tem detalhes na palavra, né? Tem coisas que você lê muito rápido. A palavra é o registro de tudo isso. Mas você tem a mim, o Espírito Santo falando comigo. Porque foi por mim que eles escreveram, foi por mim que eles fizeram. Eu falei, é mesmo, né, rapaz? Tem a pessoa certa aqui. O autor, é igual você ler um livro com alguém que fez o livro, o autor do livro. Deve ser muito melhor. Eu nunca, né, com a exceção do Franco, que escreve alguns livros, que a gente tem intimidade, mas eu não conheço esses outros americanos que fazem livro e tal, que eu já li, que eu já gostei muito também. Mas deveria ser legal você conversar, como é que foi, né? Como é que você escreveu esse negócio? Como é que você teve essa inspiração e tal? Eles só iam dizer a mesma coisa para mim. O Espírito Santo. E eu tenho o Espírito Santo à minha disposição, no bom sentido, 24 horas, porque ele habita em mim. Habita em você também? Habita? Então você tem algo tremendo e maravilhoso. Você tem o Espírito Santo. Agora, sabe por que as pessoas não fazem diferença hoje em dia? Sabe por que a igreja está atolada em pecados, atolada em tantas coisas terríveis, e nós também juntos? Por um motivo, estamos vazios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós começamos uma tarefa de oração, uma missão de orar. Nós temos buscado a Deus em oração. Mas, gente, eu quero dizer para vocês de verdade, nem orar nós sabemos como convém. Mas quem que nos ajuda? Quem pode te ajudar? É o Espírito Santo. Ele nos ajuda. Olha, o Espírito Santo é tão importante na nossa vida que Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Vocês já leram isso? Palavra de Jesus? Já leu alguma vez? Se eu não for, ele não vem. Olha a importância do Espírito. Porque Jesus estava local, Jesus estava físico. Mas o Espírito Santo não, ele teria uma ação mundial, ele atuaria em todas as partes do mundo, ele seria derramado sobre todos, não seria uma presença de Jesus, mas seria a presença do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo em nós. Falei, meu Deus, e quando eu volto na minha vida e falo, Senhor, quando eu estou cheio do Espírito, de fato é diferente, e quando eu estou vazio dele, eu me sinto muito mal. Quem me capacita é o Espírito Santo. Quem me dá poder é o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Qual era o segredo de Sansão? É o Espírito Santo. Muito bem. Não era o cabelo grande. Qual era o segredo de Davi? Espírito Santo. Como é que Davi conseguiu? Como é que Moisés conseguiu? Espírito Santo, gente. Josué, Espírito Santo. Saul, Espírito Santo. Todos eles, os que são revelados ou não, fizeram pelo Espírito Santo. E sabe como nós vamos vencer? Sabe como nós vamos ser testemunha de Jesus até o final? Porque eu sei que não se fala hoje mais sobre isso, mas é verdade. Jesus vai voltar. Amém? Você ainda espera Jesus? Jesus é ainda a tua esperança? Ou já estamos no sono da indolência, da preguiça, no sono das conquistas? Olha, Paulo disse assim, numa das cartas dele, enchei-vos do... Lembra disso? Paulo foi cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, você vai ver, a Anaísa falou assim, para que você recupere a vista, para ele ser batizado e seja cheio do... Você pode admirar Paulo, mas sabe quem que estava em Paulo? Que realizou todas essas obras que ele fez? Quem foi, gente? É o Espírito Santo, que pode fazer a mesma coisa na tua vida. Aí tu fala assim, mas eu tenho pouco tempo de agora para frente, mas em 6 meses, João Batista revolucionou aquela terra de Israel. Trouxe milhares de pessoas a Jesus. Olha, Jesus em 3 anos, ele revolucionou na proclamação, na unção, pelo Espírito Santo, ele deixa isso claro.
Gente, não é o tempo, porque se eu olhar para isso, eu vou falar, ainda falta pouco. E se nós estamos vivendo os últimos dias, eu estou dizendo sim, porque eu realmente não sei, mas, sabe, eu estou muito balançado com tudo que está acontecendo. Agora, dia 14 de maio, recente, né? Israel completou 70 anos de nação. O número 70 na Bíblia, 7, eu sei que isso não é numerologia, mas tem significados proféticos. Israel ficou 70 anos na Babilônia e foi livre. Jesus falou que chegaria um tempo dos gentios pisarem Jerusalém. E agora é levantado um presidente mais velho da história dos Estados Unidos, com 70 anos, ele se torna presidente. Dizem que com 70, 7 meses, 7 anos, não sei se isso aí é fato, mas estão dizendo que é. Ele se levanta, tanto Bush, pai, filho, Barack Obama, todo presidente americano, por causa de uma decisão do Congresso americano, eles reconheceram que Jerusalém era a capital de Israel. Todos eles. Mas só que eles podiam ficar de 6 em 6 meses empurrando para outro presidente. Mas esse Donald falou assim, vai ser capital. Sabe o que ele fez? Tornou Jerusalém a capital dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital indivisível de Israel. Muita gente não está nem aí, não sabe nem o que está acontecendo, né? Vê no noticiário, mas nem se importa, porque Israel está no noticiário todo dia. Um paísinho pequenininho, com 6 milhões, um pouco mais, talvez, de habitantes, né? Só o Rio de Janeiro tem muito mais, mas está todo dia no noticiário. Existe profecia no Antigo Testamento, diz que Jerusalém seria noticiário, seria um cálice de tontear as nações. Você olha aquilo ali, isso, o que tem a ver? Mas Jesus disse que quando a figueira começasse a brotar, nós deveríamos erguer a cabeça, sabendo que as profecias estavam se cumprindo. Foram palavras de Jesus. Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Jesus. Ele vai reinar literalmente ali, eu creio assim. Israel, hoje, está cercado de todas as nações. Várias guerras se levantaram contra ele, logo que ele se tornou nação em 1948, e todas as vezes que as nações se levantaram contra Israel, perdiam de uma forma inexplicável. Agora mesmo o Irã lançou alguns mísseis sobre Israel. Nenhum deles caiu em Israel. Eles não lançam sobre Jerusalém, mas lançam sobre vários outros lugares. Gente, eu sei que ele tem escudos antimísseis, mas esses escudos não seriam suficientes. Mas o que tem ali em Jerusalém são anjos de Deus, anjos guerreiros que guardam aquele povo. Eu sei que você talvez não tenha muita intimidade com tudo isso, mas Israel, ele está no plano de profecia, onde vai se cumprir tudo. A gente olha para Israel e vê os cumprimentos da palavra de Deus. E eu olhando para isso, sabe, eu fico desconfiado, né? Porque eu já vi um monte de coisa acontecer nesses mais de 40 anos, né, que eu tenho lido a palavra, ouvido o profeta. Eu estou, sabe, gente, não vou falar de cabelo em pé, não, mas eu estou muito ligado. Estou muito ligado, porque Jesus falou assim, vigiai e orai, né? Então eu estou vigiando, porque eu acho, tá, que Jesus está voltando. Quando eu li Apocalipse, estava olhando para ele e falei assim, eis que estou voltando logo. Eu falei, mas quando ele falou isso, tem tempo, né? Pô, se naquela época, na expressão de Jesus, era voltar logo, imagina agora. E veja como a igreja tem se distanciado disso. Como nós estamos sonhando com a terra. Como a gente está pensando na terra. Cada vez mais a gente está projetando para o futuro, não a vinda do Senhor, mas a gente está projetando os nossos sonhos, as nossas conquistas. A gente pensa assim, não, eu vou estudar. Não estou dizendo, gente, quando a gente fala isso não é errado. Muita gente vai estar estudando quando Jesus voltar. Mas que não seja esse o foco. Que não seja essa a tua esperança. Eu quero ver meu filho casar, eu quero ver minha filha se formar. Gente, isso não é foco de discípulo de Jesus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos nele, na volta dele. Cada geração teve essa expectativa. E eu acho, se eu não morrer antes, né, porque
Muita gente está achando, inclusive, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E eu achava isso também. Mas Franco fez um estudo e deu umas conversas para a gente, que eu falei assim, tem sentido esse negócio. Né? Eu estava doido para não passar na mão do anticristo. Doido para não ser torturado por ele. O quê? Meu Deus, tudo menos tortura. Tudo menos. Mas Deus me deu um sonho uma vez, acho que foi Deus mesmo. Estou falando Deus porque sonho até hoje está na minha cabeça, que eu era preso e torturado. Eu falei, não, isso é só sonho. Quando a gente quer que sonho, seja sonho, né? É um sonho de pesadelo. É um pesadelo. Não, isso não vai acontecer nunca. Mas, irmãos, do jeito que a coisa está acontecendo, e os caras que me torturavam eram orientais. Naquela época, o oriental não tinha muita força, não, no mundo. Mas olhando para a China agora, o quê? A China está comprando tudo. A China está entrando em tudo quanto é lugar. Eu falei assim, rapaz, os soldados que me torturavam, que me prendiam, era oriental, tinha aquele olhinho. Eu falei, E vendo agora as coisas acontecendo, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí no outro dia, eu fiz uma oração que eu nunca tive coragem de fazer. Eu falei, Senhor, porque eu pensava assim, Senhor, eu quero ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. E pode até acontecer isso, né? Lógico. Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar os seus. Mas eu pensava na outra forma, né? Antes da tribulação. Eu falei, eu quero ser arrebatado. Ser arrebatado deve ser muito bom. Elias, Enoque, foi uma coisa maravilhosa. Não tem que morrer. Mas, queridos, no outro dia o Espírito Santo falou assim, e se você fosse morrer torturada por amor a mim? De novo me lembrou esse negócio. Aí eu falei assim, Senhor, se eu puder pedir... Jesus fez uma oração lá no Getsemane, lembra? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí, ponto final para mim, né? Mas Jesus não fez ponto final. Mas não seja como eu quero, mas como a tua vontade. Eu falei, Senhor, é difícil orar como Jesus orou. É difícil ser como Jesus, né? Mas eu falei, Senhor, sabe uma coisa? Falei assim, sem pensar muito. Se eu pensasse, eu não ia falar. Eu quero morrer um tipo de morte que vai glorificar o teu nome. Eu quero testemunhar até o final. Eu quero ser fiel até a morte. Eu quero sim, mas eu sei que eu não vou conseguir por mim mesmo. Mas eu preciso Jesus falou assim, não se preocupem naquele dia, porque o Espírito Santo vai usar vocês, vai dar palavra na tua boca, que eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu ia gritar e ia negar. Eu acho, eu tinha essa impressão de que naquela fila, eu tinha essa impressão na minha carne, não foi no Espírito, foi na carne, de que eu ia arrumar um argumento, eu ia dar um jeito, eu ia negar Jesus. Mas depois disso eu falei, não, a coisa mais gloriosa que tem, e aí eu quero te falar para você, ora assim, faz uma oração assim, fala, Senhor, eu quero morrer torturado. Eu quero morrer torturado por amor a Ti. Eu sei que você está rindo, mas eu só estou antevendo o que está para acontecer. Eu só estou antevendo o que está para acontecer, porque isso já está acontecendo entre os nossos irmãos lá no meio dos muçulmanos. Lembra que está acontecendo isso? Vocês lembram, sabe disso, né? Estão morrendo afogados, queimados. E nesse filme de Paulo, lá, mostra, né, algumas cenas dos irmãos morrendo queimados. Quem já viu o filme, né? Sendo tocha, eles eram queimados e eram as tochas para iluminar a cidade de Roma. Né? Ordenava assim. E quando eu vi Paulo, porque Paulo coloca a cabecinha num tronco, né? Que tinha a marquinha certinha, aí despede dos irmãos com muita seriedade, né? E ele falando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele coloca a cabeça e o machadão, né? A gente não vê, né? Mas, porque tira a cena, mas o machadão levanta, eu falei, meu Deus, né? Eu posso fazer na minha língua, né? Eu ainda não sou perfeito. Quem não viu não vai ver mais, não. Já agora. Poxa, gente, tem que ver logo. Não, eu acho que isso traz mais curiosidade.
Não, não vou contar o resto, não. Esse é o fim. Mas quem leu a história de Paulo, né, sabe que ele, brincadeira, né? A história conta isso, né, gente? Se Paulo não morresse, eu ia falar assim, esse filme é antibíblico, né? Então Paulo morre, como a história conta que Paulo morreu decapitado. Mas eu, olhando aquilo, eu estava lembrando, eu falei, meu Deus, será que a igreja hoje aqui de Santíssimo está preparada para morrer como mártir? Será que nós estamos preparados, irmãos? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos cheios de sonhos ainda, cheios de vontade de viver na terra, cheios de sonhos humanos. Queridos, Jesus está voltando. Irmãos, o anticristo vai se levantar sobre essa terra. Haverá perseguição à igreja do Senhor, como está havendo entre os muçulmanos. Haverá uma religião única. Os discípulos de Jesus serão perseguidos, atormentados, martirizados. Vocês não acreditam nisso, não? Vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Queridos, leem Apocalipse. Nós estamos lendo a Bíblia, mas leia Apocalipse. Gente, as trombetas quando tocam, as catástrofes que vai ter na terra, fogo que vai descer do céu. Queridos, são coisas que não é ficção, não é uma utopia, não é uma coisa que você viu num filme daquele cara, Spielberg, né? Não é um filme desse cara, não. Isso é a realidade que vai acontecer, está diante dos nossos olhos. Aí quando eu vi, o camarada chamou a atenção para um comercial do Itaú, que eu não tinha prestado atenção. Eu vi, mas não prestei atenção. Aí meu cabelo aí ficou mais em pé ainda. No início, em janeiro, o Itaú lançou geralmente eles lançam um comercial. Presta atenção, agora você vai ter que ver no YouTube, né? Esse comercial do Itaú. Porque ele dá um feliz ano novo, de 2018, só que o cronômetro deles lá, aquele negócio vai passando o ano, para em 2023. Epa, o cara dá um feliz ano e para. Por que parou em 2023? Aí eu fui procurar, né? Lógico, né? Que negócio é esse? Aí os caras comentando, aí foi ver que na história tem vários personagens da história que falam desse ano. A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Lógico, dia e hora você não pode. Mas ele dá alguns sinais da coisa que vão estar acontecendo. Quando eu olhei, eu fiz as contas, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 3. Falei, rapaz, eu já sabia que depois de 2018 as coisas iam começar a acontecer por causa de Israel, 70 anos de Israel como nação. Eu já sabia. Mas eu não sabia que o negócio estava tão perto para mim. Isso para mim, tá, gente? Essa palavra é para mim. Mas, queridos, se você olhar as profecias, você vai ver que nós estamos com o cumprimento de quase todas as profecias. Deus quer fazer algo muito tremendo nesses dias, antes do fim, derramar o Espírito Santo. E nós já sentimos isso, parece que está sentindo cheiro de chuva. A igreja aqui está começando a se preparar, nós estamos nos preparando em oração. Vocês acham que isso é o quê? Coisa de homem, gente? O que vocês acham? Estamos lendo o livro de oração, o Espírito Santo está falando para a gente voltar para Deus em oração, para buscar o Espírito Santo. Vocês acham que isso é o quê? Isso já é um começo de um avivamento que está para acontecer. E Deus tem nos dado o privilégio de nos dedicar a isso, falar conosco. O Espírito Santo tem cuidado de nós. Aleluia! Como eu falei assim, como nós estamos, de fato, no vento de Deus. Deus, Ele está soprando sobre nós, para não sermos pegos, desprevenidos. Porque a igreja não vai ser pega desprevenida. O Senhor vai avivar a sua igreja. O Senhor vai derramar o Espírito Santo. Queridos, nós temos pouco tempo para a colheita. Esse derramar é para colher as almas, vidas que estão precisando de nós. Nós precisamos nos empenhar na evangelização. Nós precisamos nos empenhar no discipulado. Querido, se você tem plano para 10, 20 anos, de verdade, eu não sou nenhum profeta, mas eu quero dizer uma coisa para você pode ficar muito decepcionado. Jesus disse, não entesoure para vocês, porque onde estiver o teu tesouro, vai estar o que lá também? O teu coração.
Nós precisamos entesourar para Deus, gente. Nós precisamos usar esse tempo de agora para buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo, para passar por tudo que nós vamos ter que passar. Não tem como passar pelo que vem pela frente sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu falei com ele, eu preciso de Ti. Hoje de manhã eu preciso de Ti, Espírito Santo. Queridos, todos os homens de Deus, em toda a época da história, venceram pelo Espírito Santo. A nova aliança, nós vencemos pelo Espírito Santo. Para terminar, Paulo disse, não vos embriagueis com vinho. Amém? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que tem trazido dissolução hoje na tua vida? Eu acho que não é vinho, acho que talvez alguém aqui está preso a bebida alcoólica, mas se for um grupo pequeno, mas a maioria aqui não tem vício de beber álcool. Tem? Eu acho que não, né? Você tem? Tem? Não vai fazer essa pergunta, não. Tá bom. Mas eu acho que não. Para não se expor, tá bom. Mas eu acho que a maioria aqui tá livre disso, né? Como de outras coisas também. Amém? Mas sabe uma coisa que tem trazido dissolução? E que eu falei, e de repente, se fosse escrever hoje para a igreja, talvez ele escrevesse, não vinho, como contemporâneos, não é um que faz parte da nossa cultura. Mas o que tem te enchido hoje é o quê? De que você está cheio hoje? Para pensar. O que você dedica tempo? O que você é influenciado? O que você não consegue mais viver sem? É o quê, gente? Hã? Você não sabe? A internet. Internet, gente. Todo mundo quer internet. Poucos aqui, como eu falei, talvez tenha um ou outro viciado em álcool que entrou aqui hoje, talvez. Mas, gente, todos nós temos e queremos uma velocidade maior, e queremos ter mais internet, queremos um plano melhor, queremos mais rapidez, queremos mais acesso. Quanto tempo você passa com isso? Quanto tempo você passa com o teu telefone? Quanto tempo você passa, gente? Nós estamos nos enchendo disso, entretenimento. Nunca se teve tanto entretenimento, lazer como nos nossos dias. Nós não temos tempo de orar, nós não temos tempo de ler a Bíblia. Nós não temos tempo mais de ter comunhão uns com os outros. Nós não temos mais tempo, porque o nosso tempo está envolvido com essas coisas. Eu não estou dizendo de todos, mas da maioria hoje, é assim, você anda na rua, você vê pessoas atravessando a rua, vendo o celular. Você entra nos lugares, as pessoas, nas festas, as pessoas estão aí, logo perguntam assim, qual é a senha? Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é? Essa pergunta é muito comum hoje em dia, né? Tem até aquela piada, né, Cláudio? Nós estamos vivendo assim. E se hoje pudesse traduzir esse versículo, eu diria, não vos embriagueis com internet, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, eu preciso lutar contra isso. Porque quando eu levo meu telefone e ele está ligado e começa o barulhinho, eu me desligo automaticamente para saber o que está acontecendo. Se não tiver desligado, ou se não tiver em outro cômodo, eu não consigo me concentrar com o Pai. Aquele barulhinho me perturba, me chama, diz assim, vem para mim. É um barulhinho estranho, mas ele me chama. Tem se tornado um objeto, tem se tornado um amante dos cristãos hoje, do mundo eu não falo. Tem tudo ali. Eu leio a Bíblia no celular, mas no meu celular tem fonte de tudo. Tem a Bíblia, mas tem também várias coisas ali, misturas. Eu ainda gosto do tradicional do livro, mas eu sei que é muito bom para muitos lugares a Bíblia, aplicativos da Bíblia, mas, gente, nós estamos perdendo, nós estamos nos enchendo dessas coisas. Então, o conselho de Paulo, a palavra dele é, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis, não se encham dessas coisas, porque ali há dissolução. No se embriagar do vinho há dissolução, ali na internet há dissolução. A gente ri de tragédia. No dia eu peguei rindo, eu falei, meu Deus,
O Espírito Santo nunca aprovaria isso. Mas aí você ri, gente batendo no outro, gente... Falei, meu Deus, como é que eu estou? Estou muito mal. Então nós precisamos nos arrepender hoje. Olha, Deus está falando conosco. Para a gente orar, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente proclamar, para a gente jejuar. Queridos, isso não é à toa. Esse é um sinal de Deus. Essa é uma trombeta que está sendo tocada. Deus é bom. Eu me alegro, porque eu posso ser uma voz de testemunha nessa geração. A minha geração, eu creio, nós veremos o Senhor. Amém? Vocês que são mais novos, então, nem se fala. Jesus vai voltar. Vamos orar, queridos. Eu quero parar aqui. Tenho muito para falar ainda, mas é suficiente.